Ela tinha acabado de fazer a coisa mais humana do mundo dentro daquele restaurante, e foi exatamente por isso que perdeu o emprego. Mas ninguém ali sabia que o homem sentado naquela cadeira de rodas era o dono de tudo, absolutamente tudo. Clara chegou ao Bellagio Prime naquela manhã como fazia sempre. Entrou pela porta dos fundos, pendurou o casaco, amarrou o avental com aquele nó rápido que já era automático e respirou fundo antes de entrar no salão. Era o restaurante mais badalado de Valmonte, o tipo de lugar onde as pessoas iam para ser vistas, onde cada detalhe do ambiente era calculado para transmitir uma mensagem clara. Aqui só entra quem pertence. Clara sabia que não pertencia, mas precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. A faculdade de enfermagem não ia se pagar sozinha, e cada turno ali era mais um passo em direção ao único sonho que ela tinha desde pequena. Então ela sorria, servia bem, não criava problema e guardava os comentários que ouvia dos colegas sobre clientes para ela mesma. O salão estava no ritmo de sempre naquela tarde. Mesas com toalhas brancas impecáveis, taças alinhadas como soldados, aquela música ambiente baixa que mais parecia decoração do que som. Mirtes, sua colega de turno, passou por ela com uma bandeja e jogou um olhar de aviso que Clara entendeu na hora. Donovan estava de mau humor. Donovan era o tipo de homem que confundia autoridade com arrogância. Dono do Bellagio Prime, havia alguns anos, tratava o restaurante como extensão da própria personalidade. Se algo quebrava a estética do lugar, ele quebrava junto, por dentro, e quem estivesse perto sentia. Clara já tinha aprendido a medir cada passo quando ele estava assim. Foi nesse momento que a porta principal se abriu. O homem que entrou não combinava com nada ali dentro. Calças surradas, uma camisa que já havia visto dias melhores, cabelos brancos despenteados e um andar lento, levemente inseguro, como quem carrega um peso invisível nos ombros. Ele parou na entrada, olhou ao redor com aqueles olhos fundos e cansados e esperou. Simplesmente esperou, como se estivesse acostumado a ser ignorado. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 garçons passaram por ele, sem desviar o olhar. Um terceiro chegou a começar a se aproximar, mas Vera, a gerente de turno, fez um gesto sutil com a cabeça que foi suficiente para redirecionar os passos dele. O idoso continuou parado na entrada, segurando o que parecia ser um cardápio amassado que havia pegado do suporte perto da porta, tentando ler sem muito sucesso. Clara viu tudo isso de trás do balcão. Ela não pensou 2 vezes. Pegou um copo d'água, atravessou o salão com passos firmes e se colocou na frente do homem com um sorriso que não tinha nada de protocolo. Era real. Era dela. Boa tarde, senhor. Meu nome é Clara. Posso te ajudar a encontrar uma mesa? O homem a olhou como se não estivesse acostumado com aquele tipo de gentileza. Piscou algumas vezes antes de responder, com uma voz baixa e rouca que carregava anos dentro dela. Pode sim, minha filha. Desculpa o incômodo. Nenhum incômodo, ela disse, e conduziu ele até uma mesa perto da janela. Não a mesa dos fundos, não a mesa escondida atrás da coluna. A mesa perto da janela, com luz natural, onde qualquer pessoa se sentia gente. Ela colocou o copo na mesa, entregou o cardápio com calma e percebeu que ele tinha dificuldade de enxergar as letras menores. Sem fazer alarde, ela descreveu os pratos com paciência, explicou os preços, perguntou se ele tinha alguma restrição alimentar. O homem, que disse se chamar Raimundo, ouviu tudo com aquela atenção de quem não é tratado bem há muito tempo e estranha quando acontece. O que Clara não sabia era que cada segundo daquele atendimento estava sendo observado. Donovan estava parado no corredor lateral, de braços cruzados, com aquela expressão que ela conhecia bem. Não era a expressão de quem vê um funcionário trabalhando. Era a expressão de quem vê um problema tomando forma. Ele chamou Vera com um aceno discreto. A conversa entre os dois durou menos de 1 minuto.
Vera atravessou o salão com passadas curtas e eficientes, chegou até a mesa de seu Raimundo com um sorriso que não chegava perto dos olhos, e disse, com aquela voz mansa de quem pratica o que vai falar antes de falar: Senhor, infelizmente todas as nossas mesas estão reservadas para esta tarde. Vamos precisar pedir que o Senhor... Essa mesa não está reservada, Clara interrompeu. Sua voz saiu mais firme do que ela pretendia, mas não recuou. Eu mesma coloquei o senhor aqui, e ele ainda nem pediu. Vera a olhou com aquela frieza administrada. Clara, isso não é uma discussão. Concordo, então não precisa ser. O salão inteiro abaixou o volume, não de forma dramática, não de forma exagerada. Foi aquela queda sutil de ruído que acontece quando pessoas percebem que algo real está acontecendo perto delas e os instintos mandam prestar atenção. Seu Raimundo colocou as mãos sobre a mesa e fez movimento para se levantar. Não precisa, minha filha. Eu vou embora mesmo, não quero causar. O senhor não vai a lugar nenhum, Clara disse. E havia algo na voz dela que fez o idoso parar no meio do gesto. O senhor tem todo o direito de estar aqui, e eu vou atendê-lo. Foi aí que Donovan cruzou o salão. Ele não gritou. Donovan nunca gritava no salão. Fazia questão disso. Chegou até Clara com aquele sorriso de fachada que ela havia aprendido a temer mais do que qualquer grito, e falou num tom que só ela e Vera conseguiam ouvir com clareza. Clara, você tem exatamente 30 segundos para me acompanhar até o corredor ou vai embora sem esses 30 segundos. Ela o olhou por um momento. Olhou para seu Raimundo, que tinha os olhos baixos, envergonhado por uma situação que ele não havia criado. Olhou para Mirtes, que observava tudo do outro lado do salão, com os lábios apertados e os olhos úmidos. E foi até o corredor. A conversa foi curta. Donovan não quis ouvir explicação, não quis entender contexto, não quis saber nada além do que ele já havia decidido antes de abrir a boca. Aquele homem estava prejudicando a imagem do estabelecimento. Clara havia desafiado a gerente na frente dos clientes. Havia quebrado a hierarquia, havia, nas palavras exatas de Donovan, esquecido qual era o seu lugar. O avental voltou para o cabide. A chave do armário foi devolvida. Clara assinou o que tinha que assinar com a mão que tremia levemente, mas a mandíbula firme. Não deu a Donovan a satisfação de ver o choro antes de sair. Ela foi para a porta dos fundos. Mirtes chegou correndo antes que a porta fechasse. Colocou a mão no ombro de Clara e ficou assim, sem dizer nada, porque não havia nada que palavras dessem conta naquele momento. Clara desceu os 2 degraus da saída dos fundos e sentou no meio-fio da calçada. O avental dobrado no colo, a bolsa no chão ao lado, os olhos fixos no asfalto, a faculdade, o aluguel, o mês que estava pela metade. Ela respirou fundo. Foi nesse momento que ouviu o som. Um motor, diferente, pesado, mas silencioso. O tipo de som que um carro muito caro faz quando para. Ela não levantou os olhos imediatamente, mas sentiu a presença da limusine da mesma forma que se sente uma mudança no ar antes de uma chuva. A porta traseira se abriu. Um assistente desceu primeiro, posicionou uma rampa com movimentos precisos e sem pressa, e em seguida uma cadeira de rodas desceu devagar para a calçada. O homem que estava nela era mais velho, cabelos completamente brancos, terno escuro, postura de quem nunca precisou levantar a voz para ser obedecido. Ele olhou para a fachada do Bellagio Prime com uma expressão que Clara não conseguiu ler. Então, ele virou os olhos para ela. Por um segundo, apenas um segundo, os dois se olharam. E havia algo naquele olhar que ela não conseguiu explicar. Não era pena. Não era curiosidade. Era algo mais antigo, mais fundo, como o olhar de quem chegou exatamente onde precisava chegar, exatamente quando precisava chegar. O assistente empurrou a cadeira em direção à entrada principal do Bellagio Prime, e quando as portas se abriram para aquele homem, Clara percebeu que todo mundo dentro do salão parou ao mesmo tempo, todos, inclusive Donovan.
Donovan não era homem de se intimidar fácil. Havia construído o Bellagio Prime do zero, ou pelo menos era isso que gostava de contar para quem quisesse ouvir, e tinha orgulho de manter o estabelecimento com aquele padrão que ele mesmo definia como impecável. Mas quando aquela cadeira de rodas cruzou a entrada do salão e o homem nela ergueu os olhos devagar para o ambiente, Donovan sentiu alguma coisa que não conseguiu nomear imediatamente. Só depois reconheceu. Era desconforto. Não era o tipo de desconforto que vinha de problema. Era o tipo que vem de presença. De alguém que ocupa o espaço de uma forma diferente, que não precisa se anunciar, porque o próprio silêncio ao redor já faz isso. Os clientes nas mesas mais próximas baixaram as conversas. Os garçons que estavam em movimento desaceleraram sem perceber. Até a música ambiente pareceu recuar um passo. O assistente empurrava a cadeira com movimentos precisos, sem pressa, como quem conhece bem o ritmo do homem que conduz. O visitante não olhava para os lados, com a curiosidade típica de quem entra num lugar pela primeira vez. Olhava com a familiaridade calma de quem já viu muita coisa e parou de se impressionar com a maioria delas. Donovan se adiantou com o sorriso de sempre. O sorriso que ele reservava para quando não sabia com quem estava lidando, mas queria parecer que sabia. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Bellagio Prime. Tenho uma mesa excelente disponível, se o senhor me permitir. O homem na cadeira de rodas não respondeu de imediato. Seus olhos varreram o salão com uma lentidão deliberada, passando por cada mesa, cada detalhe, cada rosto, até pararem em algum ponto específico do lado direito do salão, na mesa perto da janela. Na mesa onde seu Raimundo ainda estava sentado, sozinho, com o copo d'água que Clara havia colocado ali e que ninguém havia se dado ao trabalho de retirar depois que ela foi embora. Algo mudou no rosto do visitante. Não foi um sorriso, não foi surpresa. Foi algo mais contido, mais fundo, como o rosto de alguém que procurou por muito tempo e finalmente encontrou, mas que aprendeu a não comemorar antes de ter certeza. Ali, ele disse. A voz era grave, pausada, do tipo que não precisava de volume para ter peso. Leve-me até aquela mesa. Donovan piscou. Aquela mesa está ocupada, senhor. Mas tenho opções igualmente... Eu sei que está ocupada. O homem finalmente virou os olhos para Donovan, e o dono do restaurante teve a sensação estranha de estar sendo avaliado e já ter sido reprovado antes de dizer mais uma palavra. É exatamente para essa mesa que quero ir. Donovan não replicou. Fez um gesto para o assistente prosseguir e os acompanhou à distância, tentando entender o que estava acontecendo. A cadeira parou ao lado da mesa de seu Raimundo. O idoso estava com os olhos na toalha branca quando ouviu o som da cadeira se aproximar. Levantou o rosto devagar. E quando os dois homens se olharam, o salão inteiro poderia ter desaparecido, que nenhum dos dois teria percebido. Não havia palavras no primeiro momento. Só aquele silêncio carregado de tempo, do tipo que só existe entre pessoas que viveram coisas juntas e depois viveram separadas por tempo demais. Seu Raimundo abriu levemente a boca, fechou, apertou os lábios. Seus olhos estavam brilhando, mas ele não deixou cair nada. O homem na cadeira de rodas foi o primeiro a falar. Raimundo, apenas o nome, dito daquela forma, com aquele peso todo, foi suficiente para fazer seu Raimundo fechar os olhos por um segundo, como se precisasse se preparar para o que vinha a seguir. Augusto, ele respondeu, e a voz saiu rouca, pequena, como alguém que não usa um nome há tanto tempo que ele ficou guardado fundo demais. Donovan estava parado a 2 metros dali, sem entender absolutamente nada, mas com a certeza crescente de que havia algo acontecendo que era maior do que ele conseguia alcançar. Tentou se inserir na conversa com um sorriso. O senhor conhece nosso cliente, senhor? Augusto virou o rosto para Donovan, com uma calma que era quase desconcertante. Conheço esse homem há mais tempo do que este restaurante existe. Fez uma pausa curta. Do que esta rua existe, provavelmente.
Donovan deu uma risada leve, sem graça, tentando encontrar o tom certo para uma situação que não tinha tom definido. Que história bonita! Amigos de longa data. Ajeitou o paletó e aproveitou o momento para tentar recuperar o controle da narrativa. Já que o senhor está aqui, aproveito para dizer que temos o melhor cardápio da cidade esta temporada e posso garantir pessoalmente que você demitiu uma funcionária hoje, Sr. Augusto disse. Não foi pergunta. Donovan parou no meio da frase. Eu ouço falar que ela foi dispensada por ter atendido este senhor aqui. Senhor, Augusto fez um gesto leve em direção a seu Raimundo. É isso? O dono do restaurante sentiu o chão firme sob os pés se tornar levemente menos firme. Mas era o tipo de homem que não recuava fácil. Então, ajustou a postura e respondeu com aquela confiança de quem está acostumado a ser a pessoa mais importante do ambiente. Foram questões internas de gestão, senhor. A funcionária desrespeitou a hierarquia do estabelecimento, contrariou orientações da gerência na frente dos clientes e ela atendeu um cliente que os outros ignoraram. Sr. Augusto interrompeu, sem elevar a voz nem um décimo de tom. E foi mandada embora por isso. É uma simplificação do que aconteceu. É um resumo do que aconteceu. Os olhos de Sr. Augusto fixaram nos de Donovan por um momento. Há diferença. O silêncio que se seguiu foi o tipo que aperta. Donovan tentou sorrir de novo, mas o sorriso não encontrou sustentação e desapareceu antes de se formar completamente. Sr. Augusto se virou para o assistente ao lado. Heitor, o homem que havia empurrado a cadeira até ali, que Clara havia visto na calçada, mas não havia identificado como mais do que um funcionário, deu um passo à frente. Ele tinha a aparência discreta de quem é invisível por treinamento, não por acidente. Tirou o celular do bolso interno do paletó com um movimento econômico e começou a digitar algo sem que ninguém precisasse explicar o quê. Preciso que você localize a jovem que saiu daqui há pouco, Sr. Augusto disse, sem olhar para Heitor. Os olhos continuavam em Donovan, mas sem hostilidade. Era pior do que hostilidade. Era análise. Clara, se não me engano. Donovan piscou. Como o senhor sabe o nome dela? Porque prestei atenção. A resposta saiu simples, direta, e foi exatamente por isso que doeu onde tinha que doer. Do lado de fora, sentada no meio-fio com o avental dobrado no colo, Clara ouvia o barulho abafado da cidade à sua volta e tentava montar na cabeça um plano para o resto do mês. Não estava conseguindo. Os números não fechavam e a cabeça não parava de voltar para o rosto envergonhado de seu Raimundo na hora em que ele tentou se levantar para não causar problema. Ela não se arrependia. Isso, pelo menos, estava claro. Quando ouviu passos se aproximando, imaginou que era Mirtes vindo dar mais um abraço sem palavras. Mas os passos eram diferentes, mais rápidos, mais formais. Levantou os olhos e viu um homem que ela não reconhecia. Terno escuro, postura ereta, expressão neutra. Clara? Ele perguntou. Ela não respondeu de imediato. Depende de quem pergunta. Meu nome é Heitor. Estou aqui a pedido do Sr. Augusto. Fez uma pausa calculada. Ele gostaria que a senhora voltasse para dentro. Clara olhou para a porta dos fundos do Bellagio Prime, como se ela fosse a última coisa no mundo que ela queria cruzar de novo. Fui demitida. Não tenho mais nada a fazer lá dentro. O Sr. Augusto está ciente disso, Heitor respondeu, com aquela compostura de quem já antecipou todas as respostas possíveis. É exatamente por isso que ele está pedindo que volte. Clara ficou parada por um longo momento. O vento movendo levemente o cabelo, os olhos indo do homem à sua frente para a fachada iluminada do restaurante. Não sabia quem era o Sr. Augusto. Não sabia o que ele queria. Não sabia o que a esperava do outro lado daquela porta. Mas havia algo na forma como Heitor havia dito aquelas palavras, uma certeza tranquila, sem pressão, sem urgência artificial, que fez Clara sentir que recusar seria perder algo que ela não teria como dimensionar depois. Ela se levantou, pegou a bolsa, respirou fundo
e voltou para dentro. Clara entrou pela porta principal desta vez, não pela dos fundos, não pelo corredor dos funcionários. Pela mesma porta que qualquer cliente usaria. Heitor segurou para ela sem cerimônia, como se fosse o mais natural do mundo, e ela cruzou o salão com aquela sensação estranha de quem volta a um lugar depois de ter sido expulsa dele. As mesas continuavam iguais. A música ambiente continuava igual. Mas alguma coisa havia mudado no ar. Uma tensão diferente, mais densa, que ela sentiu na pele antes de conseguir identificar de onde vinha. Donovan estava parado perto do balcão com os braços cruzados e uma expressão que ela nunca havia visto nele antes. Não era raiva. Era algo mais próximo de desconforto. O tipo que acontece quando um homem acostumado a controlar tudo percebe que perdeu o fio sem saber exatamente quando isso aconteceu. Sr. Augusto estava na mesa perto da janela. Seu Raimundo estava do lado oposto, as mãos sobre a toalha branca, o rosto um pouco menos fechado do que quando Clara havia saído. Havia um terceiro copo na mesa agora, já colocado por Heitor antes mesmo de ela entrar, como se a presença dela já estivesse prevista naquele roteiro que ela ainda não havia lido. Clara. Sr. Augusto disse o nome dela da mesma forma que havia dito o de seu Raimundo, com peso, com intenção. Sente-se, por favor. Ela puxou a cadeira devagar e sentou. Olhou para seu Raimundo, que desviou o olhar para a janela. Olhou para Sr. Augusto, que a observava com aquela atenção tranquila de quem não tem pressa, porque já sabe para onde a conversa vai chegar. Você não me conhece, Sr. Augusto começou, e não precisa me conhecer para entender o que vou dizer, mas precisa ouvir. Clara assentiu sem falar. Esse homem aqui, ele fez um gesto leve em direção a seu Raimundo, se chama Raimundo Cassiano. E há 40 anos, ele era o homem mais respeitado da região onde crescemos. A frase caiu no silêncio da mesa como uma pedra em água parada. Clara olhou para o idoso de roupas surradas, para as mãos calejadas, para os ombros curvados de quem carrega peso há tempo demais, e tentou encaixar aquela descrição na imagem que tinha na frente. Não encaixava, e era exatamente isso que Sr. Augusto queria que ela sentisse. Raimundo não era apenas bem-sucedido, ele continuou. Era o tipo de pessoa que construía coisa com as próprias mãos e ainda encontrava tempo para levantar quem estava caído. Quando eu perdi meu pai e não tinha de onde tirar dinheiro para manter o negócio da família, foi ele que apareceu, sem contrato, sem prazo, sem juros. Uma pausa. Sem pedir nada em troca. Seu Raimundo fechou os olhos por um segundo. Não de orgulho, de dor. O tipo de dor que vem de ouvir alguém descrever quem você foi quando você mal consegue se reconhecer nessa descrição. Nós construímos coisas juntos durante anos, Sr. Augusto prosseguiu. Negócios, projetos, planos, éramos sócios no papel, mas irmãos na prática. Até que um dia, sem aviso, sem explicação, Raimundo sumiu. Os negócios dele começaram a desmoronar um atrás do outro. As propriedades foram tomadas. O nome dele, que antes abria portas, começou a ser dito em voz baixa. Clara estava com as mãos no colo, imóvel. O que aconteceu? Sr. Augusto olhou para seu Raimundo. Um olhar que perguntava, você quer contar ou eu conto? O idoso respirou fundo. Quando abriu a boca, a voz saiu devagar, como quem tira palavras de um lugar que manteve fechado por tempo demais. Me roubaram, ele disse. Simples, direto, sem drama na voz, o que tornava tudo ainda mais pesado. Não foi um estranho, não foi alguém que eu não conhecia. Foi gente da minha própria confiança. Documentos adulterados, recursos desviados, contratos que eu assinei sem saber o que estava assinando de verdade, porque confiava em quem me apresentava. Fez uma pausa. Quando percebi, já não havia nada para salvar. Por que não pediu ajuda? Clara perguntou. E a pergunta saiu com uma urgência que ela não planejou. Seu Raimundo a olhou. E havia algo naquele olhar que ela reconheceu. Havia visto antes, em pronto socorro,
em rostos de pessoas que chegavam tarde demais porque tinham vergonha de chegar. A vergonha de quem foi enganado e sente que a culpa é sua por ter confiado. Porque pensei que era fraqueza, ele respondeu. Porque achei que ia conseguir resolver sozinho. E quando entendi que não ia, já estava velho demais para recomeçar e cansado demais para lutar. O silêncio que se seguiu durou o tempo necessário. Ninguém tentou preenchê-lo. Foi Sr. Augusto quem continuou. Eu procurei por Raimundo durante anos. Ele havia desaparecido de um jeito que só pessoas que não querem ser encontradas conseguem. Mudou de cidade, cortou contato, viveu quieto. Uma pausa mais curta dessa vez. Semanas atrás, recebi uma informação anônima dizendo que ele havia sido visto em Valmonte, que frequentava alguns poucos lugares na cidade. Seus olhos foram até a janela, até a rua lá fora. Este restaurante era um deles. Clara olhou para seu Raimundo com uma expressão que ela não conseguia controlar. O senhor vinha aqui com frequência? O idoso assentiu levemente. Gostava de sentar perto da janela, ver o movimento. Era o único lugar onde me sentia. Procurou a palavra certa. Menos invisível. A frase partiu alguma coisa dentro de Clara que ela não conseguiu identificar com precisão. Menos invisível. Num restaurante que fazia questão de ignorá-lo toda vez que ele entrava. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu de novo. E o homem que entrou fez o ar mudar de um jeito completamente diferente. Não tinha a presença imponente de Sr. Augusto. Não tinha a fragilidade silenciosa de seu Raimundo. Era mais jovem, bem vestido, com aquele jeito de quem está acostumado a entrar em lugares com confiança, mas que naquele momento específico tinha alguma coisa errada na postura. Uma rigidez pequena demais para ser natural e grande demais para passar despercebida. Seus olhos varreram o salão rapidamente, pararam na mesa perto da janela e por uma fração de segundo algo passou pelo rosto dele que desapareceu rápido demais para ser nomeado. Mirtes, que estava passando com uma bandeja do outro lado do salão, viu o homem entrar. Viu a reação dele ao encontrar a mesa. E sem que ninguém pedisse, sem que ninguém percebesse, ela desacelerou o passo e ficou próxima o suficiente para continuar vendo. O homem começou a se mover em direção à saída, como se tivesse entrado no lugar errado por engano. Lucas! A voz de Sr. Augusto não foi alta. Não precisou ser, era do tipo que atravessa o ruído de qualquer ambiente sem esforço, porque não é o volume que carrega, é a certeza. O homem chamado Lucas parou. Os ombros subiram levemente, desceram. Ele se virou devagar. Seu Raimundo olhou para ele com uma expressão que Clara nunca havia visto em nenhum rosto antes. Não era raiva, não era ódio. Era algo que doía mais do que os dois juntos. Era o rosto de alguém que ainda não decidiu se ficou surpreso ou se, no fundo, sempre soube que esse momento chegaria. Tio, Lucas disse. A palavra saiu pequena, insuficiente, como uma vasilha minúscula tentando conter um oceano. Seu Raimundo não respondeu. Sr. Augusto apontou para a cadeira vazia ao lado da mesa com um gesto tranquilo que não deixava espaço para recusa. Sente-se, Lucas. Já sei de tudo, mas acho que seu tio merece ouvir de você. Lucas olhou para a cadeira, olhou para o tio, olhou para Sr. Augusto. E naquele triângulo de olhares, Clara entendeu, antes de qualquer explicação, antes de qualquer palavra, que o homem responsável por tudo que havia destruído a vida de seu Raimundo não era um estranho. Nunca havia sido. Donovan observava tudo isso do balcão, sem entender os detalhes, mas com a sensação visceral de que havia feito algo irreversível naquela tarde, que havia jogado fora, sem saber, algo que não teria como recuperar. Ele ainda não sabia o tamanho exato do que havia perdido, mas estava prestes a descobrir. Lucas sentou, não porque quis. Sentou porque o peso daquele momento foi maior do que qualquer coisa que suas pernas conseguissem sustentar de pé. A cadeira estava entre ele e o tio, mas poderia muito bem ser um abismo. Ele não conseguia olhar diretamente para seu Raimundo.
Ficava com os olhos numa zona neutra, entre a toalha branca e o copo d'água, como se aquele espaço vazio fosse o único lugar seguro disponível. Clara percebeu que estava segurando a respiração. Soltou o ar devagar, sem fazer barulho, sem querer quebrar nada naquele momento. Sr. Augusto não tinha pressa. Era a coisa mais desconcertante nele. Num ambiente onde todo mundo estava tenso, onde até a música ambiente parecia ter mudado de tom, ele permanecia com aquela calma de quem esperou tempo suficiente para aprender que a verdade não precisa ser apressada. Ela chega, sempre chega. Vou te contar o que eu sei, Sr. Augusto disse, olhando para Lucas com uma serenidade que era mais pesada que qualquer acusação. E você me diz o que eu errei. Se errei alguma coisa... Lucas apertou os lábios, assentiu quase imperceptivelmente. Há alguns anos, quando os negócios do seu tio ainda estavam de pé, você foi colocado como responsável por parte da gestão administrativa. Ele confiou em você porque era família, porque achou que sangue significava lealdade. Uma pausa curta. Os documentos que ele assinou naquele período transferiam ativos para um terceiro. Esse terceiro tinha um nome fictício, mas o endereço bancário levava a uma conta que você controlava. O silêncio que se seguiu foi do tipo que aperta o peito de quem ouve. Os recursos foram desviados ao longo de quase 2 anos, devagar o suficiente para não levantar suspeita imediata. Quando seu tio percebeu que algo estava errado, já não havia nada para auditar. Os registros haviam sido adulterados. O nome dele estava em contratos que ele não lembrava de ter assinado, porque assinou sem ler, porque confiava em quem apresentava. Clara sentiu um calor subir pelo peito. Não era surpresa. Era aquela raiva surda que aparece quando uma injustiça é confirmada em voz alta depois de já ter sido sentida em silêncio. Lucas não negou. Ficou ali, imóvel, com os olhos que começavam a ficar vermelhos, sem que nenhuma lágrima caísse ainda. Eu errei alguma coisa? Sr. Augusto perguntou. A voz continuava igual, sem variação, sem ironia. Lucas abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não. Foi a palavra mais pequena e mais devastadora que Clara havia ouvido em muito tempo. Seu Raimundo, que havia ficado absolutamente imóvel durante toda a exposição, lentamente virou o rosto para o sobrinho. E foi aí que aconteceu o momento mais difícil da tarde inteira. Não foi um grito, não foi uma acusação, não foi nenhuma das coisas que qualquer pessoa ali poderia ter esperado. Foi uma lágrima, apenas uma, descendo pelo rosto do idoso em silêncio absoluto, enquanto ele olhava para Lucas sem raiva, sem ódio, com uma expressão que era muito pior do que qualquer uma dessas coisas. Era decepção pura. O tipo que só existe quando o amor que havia antes era grande o suficiente para fazer a queda doer tanto. Clara precisou desviar o olhar. Não porque não queria ver, mas porque havia algo naquele momento que parecia privado demais para testemunha, íntimo demais para salão de restaurante, real demais para o ambiente calculado e artificial do Bellagio Prime. Do outro lado do salão, Mirtes estava parada com a bandeja na mão, e Clara não precisou olhar 2 vezes para saber que a colega estava filmando. Não de forma escandalosa, não com o celular erguido como quem quer aparecer. O aparelho estava na altura do avental, discreto, quase invisível. Mirtes havia entendido antes de todo mundo que aquele momento precisava ser preservado, que havia uma verdade acontecendo ali que o mundo precisava ver. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. E o que ele disse não era o que ninguém esperava. Eu precisava do dinheiro. A voz saiu rouca, sem defesa, sem a arrogância que Clara havia imaginado que um homem assim teria quando encurralado. Minha filha estava doente. Um problema sério, caro, que o plano não cobria. Eu tinha esgotado tudo que tinha. Pedi empréstimo, pedi ajuda, fiz o que pude. Pausa. E não foi suficiente. O ar na mesa mudou de novo. Olhei para os números da empresa do meu tio e pensei...
Lucas parou como se as palavras emperrassem na garganta. Pensei que ia devolver, que ia ser temporário, que ia resolver a situação da minha filha e recolocar tudo no lugar antes que alguém percebesse. Mas não devolveu, Sr. Augusto disse. Não. Lucas olhou para as próprias mãos. A situação da minha filha melhorou, mas os custos continuaram. E eu fui adiando. Fui convencendo a mim mesmo de que havia tempo. Que ia acertar, que meu tio nunca precisaria saber. A voz falhou na última frase. Eu me convenci de que estava protegendo a minha família. Destruindo a minha, seu Raimundo disse. 3 palavras, ditas sem crueldade, sem volume elevado, sem intenção de machucar além do que a verdade já machucava sozinha. Mas foram as 3 palavras mais pesadas da tarde. Lucas fechou os olhos. E dessa vez as lágrimas vieram, sem pedir licença, sem cerimônia. Clara olhou para seu Raimundo. Esperava ver alguma satisfação, algum alívio de quem finalmente ouve a confirmação que sempre suspeitou. Não havia nada disso. Havia apenas aquela exaustão profunda de quem carregou um peso por tempo demais e descobre que o peso tinha nome, tinha rosto, tinha história, e que isso não tornava nada mais fácil de carregar. Foi nesse momento que Donovan escolheu se aproximar. Clara não acreditou quando viu. Mas era ele, atravessando o salão com aquela postura de dono do pedaço que não havia mudado nem depois de tudo que estava acontecendo naquela mesa. Chegou com um sorriso que não combinava com nada ao redor e falou num tom que tentava soar razoável e soava apenas inadequado. Pessoal, entendo que é uma situação delicada, mas preciso pedir que resolvam essas questões em outro lugar. Temos um ambiente a manter, clientes que estão sendo impactados pela... Sr. Augusto se virou para ele, sem pressa, sem irritação visível. Com aquela calma que Clara havia percebido, era a versão mais séria do homem, não a mais tranquila. Donovan. Disse o nome pela primeira vez. E o fato de saber o nome, sem que ninguém houvesse se apresentado formalmente, fez o dono do restaurante piscar. Sente-se. Eu prefiro ficar em pé, obrigado. Este é meu estabelecimento e eu tenho o direito de... Seu estabelecimento. Sr. Augusto repetiu as 2 palavras com uma entonação que não era irônica. Era algo mais perigoso que ironia. Era precisão cirúrgica. Interessante escolha de palavras. Donovan abriu a boca, fechou. Sente-se, Sr. Augusto repetiu. O que tenho a dizer envolve você diretamente e vai preferir ouvir sentado. Havia algo na frase que não era ameaça. Era pior que ameaça. Era a certeza tranquila de quem está prestes a revelar uma informação que vai reorganizar completamente a realidade de quem ouve. Donovan sentou. Senhor. Augusto olhou para Heitor, que estava parado discretamente a 2 passos atrás, e fez um gesto mínimo com a cabeça. O assistente abriu a pasta que carregava desde que havia entrado no restaurante e colocou sobre a mesa um conjunto de documentos. Não muitos. O suficiente. Donovan olhou para os papéis. Olhou para o carimbo no topo da primeira página. E pela primeira vez, desde que Sr. Augusto havia chegado, a expressão de controle que ele havia mantido o tempo inteiro finalmente rachou. Porque o nome no carimbo era o nome do verdadeiro proprietário do Bellagio Prime, e não era o dele. O documento continuava sobre a mesa. Donovan olhava para ele como quem olha para algo que não deveria existir, que contraria uma realidade que ele havia construído e habitado por tempo suficiente para acreditar que era sólida. O carimbo no topo da página era simples, institucional, sem drama. Mas o nome ali impresso reorganizava cada conversa, cada decisão, cada ordem que ele havia dado dentro daquele restaurante nos últimos anos. Sr. Augusto Verlaine. Proprietário, Grupo Verlaine de Gastronomia. Donovan abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é possível. Eu comprei este restaurante, tenho contrato, tenho documentação, tenho... Você tem um contrato de gestão.
Heitor disse, com aquela voz neutra de quem apresenta fatos sem emoção, porque os fatos não precisam de emoção para serem pesados, com direito à participação nos lucros e autonomia operacional. Não tem escritura, não tem propriedade, nunca teve. Mas eu sempre achei que achasse era conveniente para a operação. Sr. Augusto disse. Gestores que se sentem donos trabalham com mais dedicação. É uma estratégia antiga. Uma pausa, que claramente tem seus riscos. Donovan ficou olhando para o documento por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que eram. Clara observava tudo sem conseguir decidir o que sentia. Havia satisfação ali, seria desonesto negar, mas havia também algo mais complexo, a percepção de que aquele homem havia construído anos de identidade em cima de algo que nunca foi dele, e que descobrir isso em público numa tarde comum de trabalho era uma queda de um tipo específico que ela não desejaria para ninguém. Mas então ela se lembrou do avental dobrado, do meio-fio, da faculdade que teria que esperar mais um mês, e a complexidade diminuiu um pouco. Foi nesse momento que o celular de Mirtes vibrou. Ela estava do outro lado do salão, ainda com o aparelho discretamente posicionado, quando olhou para a tela e ficou parada. Clara viu a expressão dela mudar. Não foi gradual. Foi imediato, como uma luz acendendo num ambiente escuro. Mirtes atravessou o salão rapidamente, chegou até a mesa e colocou o celular na frente de Clara, sem dizer uma palavra. A tela mostrava uma notificação. Um vídeo postado havia 40 minutos numa rede social tinha acabado de cruzar 50.000 visualizações. O título dizia: Garçonete demitida por defender idoso em restaurante de luxo. Clara olhou para Mirtes. Você postou. Postei o começo. Mirtes respondeu com aquela voz de quem tomou uma decisão e não se arrepende, mas entende o peso dela. Só até a parte em que você saiu. Não filmei nada do que veio depois. Fez uma pausa. Achei que o mundo precisava ver. Donovan se levantou tão abruptamente que a cadeira rangeu no piso. Isso é invasão de privacidade. Isso é filmagem não autorizada dentro do meu... Parou no meio da frase quando percebeu o que havia dito. Olhou para Sr. Augusto. Corrigiu em voz mais baixa. Dentro do estabelecimento. É um espaço público de atendimento comercial. Heitor disse, sem levantar os olhos dos próprios documentos. Filmagem é permitida por lei. Donovan ficou de pé, sem saber o que fazer com as próprias mãos, sem saber para onde direcionar a raiva que estava crescendo, sem ter um alvo claro. Porque o problema com aquela tarde era exatamente esse. Não havia um inimigo identificável. Havia uma série de verdades chegando de direções diferentes ao mesmo tempo e nenhuma delas podia ser devolvida. O celular de Clara vibrou. Depois de novo. Depois 3 vezes seguidas. Ela olhou para a tela e viu que havia sido marcada no vídeo por uma colega de turno anterior. As notificações não paravam. Comentários, compartilhamentos, pessoas marcando outras pessoas. Havia uma pergunta que se repetia em variações diferentes nos comentários, formulada de formas distintas, mas com o mesmo núcleo. Quem é essa garçonete e como ajudamos? Do lado de fora do Bellagio Prime, um movimento começava a se formar. Não uma multidão, não algo organizado. Apenas pessoas que passavam, paravam, olhavam o restaurante com o celular na mão, conectando o endereço à história que estava circulando nas redes. Alguns tiravam foto da fachada. Outros ficavam parados lendo os comentários na calçada. Vera apareceu pela primeira vez, desde o início de tudo vindo da área administrativa, com um tablet na mão e uma expressão que Clara nunca havia visto nela. A frieza administrada havia desaparecido. No lugar havia algo que se parecia muito com medo. Donovan, as redes estão... A situação está escalando muito rápido. Já temos jornalistas perguntando pelo perfil oficial do restaurante. Donovan virou para ela como se fosse explodir, mas Sr. Augusto falou antes. Vera. O nome saiu com a mesma precisão de sempre.
A gerente se virou para ele com os olhos arregalados, claramente sem saber ainda com quem estava falando de verdade. Você seguiu ordens. Isso é compreensível, mas há uma diferença entre seguir ordens e endossar o que essas ordens representam. Uma pausa calculada. Nos próximos dias, você vai precisar decidir de que lado dessa diferença quer estar. Vera olhou para Donovan. Olhou para o Sr. Augusto. E pela primeira vez em muitos anos, dentro daquele restaurante, pareceu genuinamente insegura sobre qual direção seguir. Foi nesse momento que a porta principal se abriu e entrou uma mulher que Clara não conhecia. Cabelos presos, postura de quem está acostumada a entrar em lugares difíceis e fazer perguntas que as pessoas não querem responder. Ela olhou ao redor com a rapidez prática de quem avalia um ambiente em segundos e caminhou diretamente em direção ao centro do salão. Boa tarde. Meu nome é Rosana Ferraz. Sou jornalista. Disse para ninguém em específico e para todo mundo ao mesmo tempo. Estou aqui por causa de um vídeo que está circulando nas redes sobre uma demissão ocorrida hoje neste estabelecimento. Seus olhos pararam em Clara. Você é Clara? Clara sentiu todos os olhares da mesa convergirem para ela. Sr. Augusto a observava com aquela atenção tranquila que não pressionava nem liberava. Seu Raimundo tinha os olhos nela com algo que se parecia com esperança tímida. Mirtes, do lado, respirou fundo como se estivesse torcendo em silêncio. Sou, Clara respondeu. Posso conversar com você? Clara olhou para Sr. Augusto. Não porque precisava de permissão, mas porque havia aprendido, naquelas últimas horas, que aquele homem enxergava mais longe do que a maioria e queria saber o que os olhos dele diziam. Ele assentiu uma vez, imperceptível para quem não estava prestando atenção, suficiente para Clara. Ela se levantou, foi até Rosana e as duas se afastaram para um canto do salão. Clara contou tudo com a voz firme que havia aprendido a manter quando estava com medo. Contou o idoso na entrada. Contou os garçons que desviaram o olhar. Contou o copo d'água e o cardápio e a mesa perto da janela. Contou Vera e a ordem e o confronto e o corredor e o avental devolvido. Contou o meio-fio e a bolsa no chão e a limusine que parou. Rosana ouvia e anotava sem interromper. Quando Clara terminou, a jornalista ficou em silêncio por um momento. Você se arrepende de alguma coisa que fez hoje? Clara pensou. De verdade pensou, sem pressa, sem performar a resposta certa. De não ter chegado antes que ele ficasse parado na entrada sozinho por tanto tempo. Rosana abaixou o bloco por um segundo, olhou para Clara com uma expressão que saiu do profissional e tocou o humano. Posso te perguntar uma coisa fora da entrevista? Pode. O que você queria ser antes de virar garçonete? Clara não hesitou. Enfermeira. Ainda quero. Rosana assentiu devagar, escreveu alguma coisa e fechou o bloco. Acho que sua história não acabou hoje, Clara. Acho que ela está começando. Do outro lado do salão, seu Raimundo observava as duas mulheres conversando. Havia algo no rosto dele que não estava lá quando a tarde começou. Não era alegria exatamente, era algo mais quieto e mais profundo. Era o rosto de alguém que passou muito tempo acreditando que havia se tornado invisível para o mundo e que estava descobrindo devagar que o mundo ainda podia enxergá-lo e que havia uma jovem que havia enxergado antes de todo mundo. A reunião não aconteceu no restaurante. Senhor. Augusto pediu que Heitor reservasse a sala particular de um hotel a 2 quadras do Bellagio Prime. Não por fuga, não por esconder nada, mas porque havia coisas que precisavam ser ditas em ambiente que não carregasse o peso daquela tarde inteira nas paredes. Coisas que mereciam ar limpo ao redor. Foram Clara, seu Raimundo, Sr. Augusto, Heitor e Lucas. Mirtes foi convidada e hesitou na porta por um segundo antes de entrar, como quem ainda não havia processado completamente que havia deixado de ser personagem de fundo nessa história. Donovan não foi convidado.
E o fato de não ter sido convidado disse mais do que qualquer explicação. A sala era simples para os padrões de quem a havia reservado. Mesa oval, cadeiras estofadas, uma janela larga com vista para a rua, onde o movimento da cidade continuava completamente alheio ao que estava prestes a ser decidido ali dentro. Heitor colocou a pasta sobre a mesa e abriu sem cerimônia. "Vou começar pelo que é legal e objetivo", ele disse, "e depois o Sr. Augusto fala sobre o restante." Os documentos foram apresentados um a um. A estrutura real de propriedade do Bellagio Prime, que nunca havia pertencido a Donovan. Os registros que ligavam Lucas aos desvios que haviam destruído os negócios de seu Raimundo anos atrás. E um terceiro conjunto de papéis que ninguém na mesa, exceto o Sr. Augusto e Heitor, esperava ver. Clara olhou para a primeira página do terceiro documento e piscou. Leu de novo. Olhou para o Sr. Augusto. "Isso é uma proposta", ele confirmou com aquela calma de sempre. "Leia com atenção antes de responder qualquer coisa." Era uma proposta de contrato de gestão, com o nome de Clara, não como garçonete, como gestora de um novo projeto ligado ao Grupo Verlaine, especificamente uma iniciativa social de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade na cidade de Valmonte. O contrato incluía salário, benefícios e, no último parágrafo, uma cláusula que Clara precisou ler 3 vezes para acreditar que estava lendo. Financiamento integral da Faculdade de Enfermagem, como parte do compromisso do grupo com profissionais que demonstrassem vocação para o cuidado humano. Clara fechou o documento. Abriu. Fechou de novo. "Por quê?" ela perguntou. A pergunta saiu pequena, mas era a única que importava. Sr. Augusto a olhou por um momento antes de responder. "Porque em 40 anos de negócios aprendi a reconhecer uma coisa rara quando vejo. E o que você fez hoje não foi heroísmo, não foi rebeldia. Foi simplesmente tratar um ser humano como o ser humano merecia ser tratado." Fez uma pausa. "Isso deveria ser comum, não é? E quando aparece, vale mais do que qualquer currículo." Mirtes estava com os olhos cheios d'água do outro lado da mesa e fazia questão de olhar para a janela para que ninguém notasse. Clara viu e sentiu aquele aperto no peito de quem recebe algo grande demais para caber numa reação só. Foi Lucas quem falou em seguida, e o que ele disse reorganizou o silêncio da sala inteira. "Eu preciso contar uma coisa que não contei no restaurante." Todos os olhares foram para ele. Lucas tinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. "Quando eu desviei o dinheiro do meu tio, minha filha estava em tratamento. Isso é verdade, mas há algo que omiti." Respirou fundo. "Meu tio sabia que minha filha estava doente." O silêncio ficou diferente. "Eu nunca pedi ajuda diretamente, mas ele sabia. E semanas antes de eu tomar aquela decisão, ele havia separado um valor para me oferecer. Um valor que cobriria todo o tratamento dela." Lucas fechou os olhos. "Eu não sabia disso. Só descobri depois, quando encontrei o registro nos documentos que restaram, quando já havia feito o que havia feito." E o seu Raimundo estava olhando para o sobrinho com aquela expressão que Clara havia aprendido a reconhecer nele. A expressão de quem carrega dor e dignidade no mesmo rosto, sem deixar nenhuma das duas vencer a outra. "Você teria dado o dinheiro mesmo assim?" Lucas perguntou para o tio com uma voz que mal saía. "Se eu tivesse pedido?" Seu Raimundo não hesitou. "Sim." A palavra caiu na sala como uma pedra em água funda. Lucas abaixou a cabeça e dessa vez não conteve nada. Os ombros tremeram. O choro veio sem defesa, sem cerimônia, do tipo que acontece quando uma culpa carregada por anos encontra finalmente o único lugar onde podia ser depositada. Ninguém falou por um longo momento. Foi seu Raimundo quem se moveu primeiro. Devagar, com aquele andar que carregava o peso dos anos, ele contornou a mesa e colocou a mão no ombro do sobrinho. Não disse nada. Não havia nada a dizer que aquele gesto não dissesse melhor. Clara
Sentiu a garganta fechar. Mirtes desistiu completamente de esconder as lágrimas. Sr. Augusto observava tudo em silêncio, e havia no rosto dele algo que Clara nunca havia visto antes. Não era a calma estratégica de sempre. Era alívio, o alívio de quem esperou muito tempo por um momento que não sabia se chegaria. Raimundo, ele disse, quando o silêncio havia assentado o suficiente. Tenho algo para te dizer que deveria ter dito há muitos anos. Seu Raimundo voltou para o lugar e olhou para o amigo. Quando você sumiu, quando os negócios desmoronaram e você desapareceu, eu pensei que havia feito algo errado. Que tinha falhado como sócio, como amigo. Passei anos revisando cada conversa, tentando encontrar onde havia errado com você. Uma pausa longa. Procurei você não para ajudar. Procurei porque precisava de você. Porque sem aquela sociedade, sem aquela amizade, uma parte do que eu havia construído perdeu o sentido. Seu Raimundo abriu a boca e nada saiu. Fechou. E dois homens velhos se olharam através de uma mesa simples num hotel de Valmonte, com 40 anos de silêncio entre eles e sem palavras suficientes para cobrir tudo isso, mas com a certeza de que não precisavam de palavras para cobrir. Precisavam apenas de estar ali. Heitor discretamente recolheu alguns documentos e colocou outros sobre a mesa. Desta vez, na frente de seu Raimundo. O idoso olhou para a folha sem entender imediatamente. Depois olhou para Sr. Augusto. É a restituição formal de tudo que foi perdido. Sr. Augusto explicou. Calculamos com correção e juros. Não é caridade, é o que sempre foi seu. Seu Raimundo olhou para o número na folha por um tempo longo demais para ser contado. Quando levantou os olhos, havia algo neles que era diferente de tudo que Clara havia visto naquele homem durante toda aquela tarde. Não era gratidão. Era algo anterior à gratidão. Era o reconhecimento de que ele ainda existia. De que o que havia sido feito contra ele tinha um nome, tinha um peso reconhecido, e que esse peso estava sendo finalmente colocado no lugar certo. Tem uma condição, Sr. Augusto disse. Seu Raimundo esperou. Que você pare de se esconder. O amigo o olhou com firmeza suave. Que você volte a ocupar espaço. Que você deixe de tentar ser invisível num mundo que precisa de gente como você, visível. Seu Raimundo ficou em silêncio por um momento. E então, pela primeira vez em toda aquela tarde, esboçou algo que não era exatamente um sorriso, mas era o movimento que precede um sorriso. O primeiro movimento de alguém que está lembrando que ainda sabe como se faz isso. Foi Mirtes quem quebrou o silêncio de um jeito que ninguém esperava. Posso falar uma coisa? Todos olharam para ela. Mirtes respirou fundo. Tinha o telefone na mão e o segurava com uma firmeza que indicava que havia tomado uma decisão antes de entrar naquela sala. A informação anônima que chegou para o senhor. Augusto dizendo onde encontrar o seu Raimundo. Ela parou. Fui eu que mandei. O silêncio foi absoluto. Eu trabalho com o seu Raimundo há mais tempo do que qualquer um naquele restaurante sabe. Ele vinha toda semana, sempre sozinho, sempre na mesma mesa. E um dia ele me contou um pouco da história dele. Não tudo, mas o suficiente para eu saber que havia algo muito maior do que um velho sozinho tomando água perto da janela. Ela olhou para seu Raimundo. Pesquisei o nome Augusto Verlaine numa tarde em que o restaurante estava vazio. Encontrei o contato. Mandei uma mensagem. Uma pausa. Não sabia se ia funcionar, não sabia se ele ia responder, mas sabia que alguém precisava fazer alguma coisa. Seu Raimundo olhou para Mirtes por um longo momento. Você nunca me contou que havia feito isso. Não sabia se havia feito certo. Fez, ele disse simplesmente. E naquele momento, naquela sala simples, com documentos sobre a mesa e anos de silêncio finalmente ocupando o espaço que mereciam, Clara entendeu que a história que havia começado com um copo d'água e uma mesa perto da janela era muito maior do que qualquer um deles havia percebido quando ainda estava dentro dela.
Algumas semanas depois daquela tarde, Valmont acordou diferente. Não foi algo que se pudesse apontar numa rua específica ou num horário exato. Foi aquela mudança sutil que acontece quando uma história verdadeira circula por uma cidade pequena, o tempo suficiente para parar de ser novidade e virar parte do que as pessoas contam quando querem explicar em que acreditam. A reportagem de Rosanna havia sido publicada 3 dias após a reunião no hotel. Não era uma matéria extensa. Não precisava ser. Tinha uma foto de Clara na calçada em frente ao Bellagio Prime, tirada naquele momento em que ela ainda não sabia que sua vida estava prestes a mudar. E tinha uma frase que Rosanna havia escolhido como abertura depois de reler as anotações várias vezes. A frase era de Clara, dita sem pensar, sem preparar, exatamente por isso verdadeira. Eu não fiz nada de especial. Eu só não fingi que ele não estava lá. Essa frase foi compartilhada tantas vezes, nas primeiras 48 horas, que parou de pertencer a Clara e passou a pertencer a qualquer pessoa que já havia sido ignorada num lugar onde não deveria ser. Que era, descobriu-se muita gente. Donovan soube da publicação pela manhã pelo celular antes de chegar ao restaurante. Leu a matéria 2 vezes. Não havia seu nome citado diretamente. Rosanna havia sido precisa nisso, mas havia descrições suficientes para que qualquer pessoa que conhecesse o Bellagio Prime soubesse exatamente de quem se tratava. Naquela mesma semana, parceiros comerciais começaram a ligar. Fornecedores pediram reuniões. O movimento do restaurante caiu de forma silenciosa e constante, não por boicote organizado, mas pelo tipo de afastamento natural que acontece quando as pessoas descobrem o caráter de quem está por trás de um lugar que frequentavam. Donovan pediu uma reunião com Heitor. Heitor marcou para o dia seguinte. Quando chegou, trouxe um documento simples: rescisão do contrato de gestão, com todos os termos já calculados. Donovan assinou sem negociar. Não porque havia perdido a capacidade de negociar, mas porque havia algo no peso daquela caneta que era diferente de tudo que ele havia sentido antes. Era o peso de entender que havia construído anos de identidade em cima do que pertencia a outro, e que a única coisa que havia sido genuinamente sua durante todo esse tempo era a forma como havia escolhido tratar as pessoas. E essa escolha havia sido feita, e não podia ser desfeita. Ele entregou as chaves sem cerimônia e saiu pela mesma porta pelos fundos pela qual Clara havia saído semanas antes. Se percebeu a simetria, não disse nada sobre isso para ninguém. Vera ficou. Sr. Augusto havia conversado com ela separadamente, numa reunião breve que ninguém mais precisou saber os detalhes. O que se soube depois foi que ela havia pedido para continuar, que havia reconhecido o erro sem ser solicitada, e que Sr. Augusto havia respondido que reconhecer erro não apaga erro, mas é o único começo possível para qualquer coisa diferente. Ela continuou, e trabalhou de um jeito diferente dali em diante, o tipo de diferença que não aparece em treinamento, mas em cada pequena decisão do dia a dia. Lucas procurou o tio 2 semanas depois da reunião no hotel. Não ligou antes. Apareceu na porta do apartamento simples onde seu Raimundo havia começado a se reinstalar, com uma caixa pequena nas mãos e uma expressão de quem ensaiou o que ia dizer o caminho inteiro. E esqueceu tudo quando a porta se abriu. Seu Raimundo o olhou por um momento. Abriu a porta mais. E isso foi suficiente. Sentaram à mesa da pequena cozinha e Lucas contou o que havia com a filha. O tratamento havia funcionado. Ela estava bem, estudando, sem saber até hoje a dimensão do que o pai havia feito para garantir que ela chegasse até ali. Lucas não sabia se ia contar algum dia. Seu Raimundo ouviu tudo sem interromper. Ela sabe que tem um tio-avô? Seu Raimundo perguntou quando Lucas terminou. Sabe, fala em você às vezes. O idoso ficou em silêncio por um momento. Traz ela para me conhecer um dia. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, assentiu com a cabeça.
Não havia palavra disponível para aquele momento, e os dois já haviam aprendido, cada um a seu modo, que algumas coisas são grandes demais para caber em palavras e pequenas o suficiente para caber numa cozinha simples, numa tarde comum. A doutora Renata apareceu na vida de seu Raimundo por indicação de Sr. Augusto, que havia insistido gentilmente numa avaliação completa de saúde assim que o idoso tivesse um endereço fixo para receber atendimento. Ele resistiu por alguns dias com aquela teimosia tranquila que era uma das marcas do personagem. Depois cedeu. Os exames levaram 2 semanas. Quando a médica chamou seu Raimundo para conversar sobre os resultados, havia algo no rosto dela que ele tentou ler antes de sentar. Não conseguiu. Doutora Renata era do tipo que guardava a notícia até o momento certo. "O senhor tem alguns pontos que vamos acompanhar", ela disse, com aquela clareza direta de quem respeita o paciente o suficiente para não esconder atrás de eufemismos. "Nada que não seja manejável com acompanhamento regular e alguns ajustes de rotina." Fez uma pausa. "Mas o que me chamou a atenção nos exames não foi o que está errado." Seu Raimundo esperou. "Foi o que está certo. Para alguém que viveu os anos que o senhor viveu, da forma que viveu, sem acompanhamento, sem estrutura, o coração do senhor está funcionando com uma regularidade que não é comum." Ela o olhou com aquela expressão que médicos têm quando a ciência não explica completamente o que estão vendo. "Não sei o que o senhor carregou dentro desse peito durante todos esses anos, mas parece que ele aguentou." Seu Raimundo ficou olhando para a médica por um longo momento, e então disse uma coisa que ela jamais esqueceria. "Eu tinha uma promessa para cumprir. O coração sabia disso." Naquela mesma semana, Clara começou no projeto. A sala era pequena, num bairro que não estava nos roteiros turísticos de Valmonte, com paredes que precisavam de pintura nova e cadeiras que precisavam de substituição. Ela chegou antes de todo mundo no primeiro dia, abriu as janelas, olhou para o espaço vazio e sentiu aquela mistura específica de responsabilidade e liberdade que só aparece quando algo é genuinamente seu. Os primeiros jovens chegaram aos poucos. Alguns desconfiados, alguns curiosos, alguns com aquele olhar de quem foi decepcionado antes e ainda não decidiu se vai arriscar de novo. Clara os recebeu um a um, aprendeu os nomes antes de qualquer formulário, perguntou o que queriam antes de explicar o que o projeto oferecia. Numa tarde, semanas depois, seu Raimundo apareceu na porta da sala sem avisar. Clara o viu da janela chegando devagar pela calçada, com um andar um pouco mais firme do que aquele dia no restaurante, e desceu para encontrá-lo antes que ele chegasse à porta. Caminharam juntos até um banco de praça ali perto, o tipo de banco de praça que não tem nada de especial, que existe em qualquer cidade, que a maioria das pessoas passa sem olhar. Sr. Augusto chegou alguns minutos depois, não de limusine, de um carro comum, dirigido por ele mesmo, o que Clara não havia visto antes e que a fez perceber que havia muito daquele homem que ela ainda não conhecia. Os 3 ficaram sentados naquele banco por um tempo sem que ninguém sentisse necessidade de preencher o silêncio. A tarde estava comum. O movimento da rua estava comum. Não havia nada de extraordinário naquele momento do lado de fora. Por dentro, era outra coisa. Foi seu Raimundo quem falou primeiro. Olhando para a rua, sem direcionar para ninguém específico, com aquela voz que Clara havia aprendido a reconhecer como a versão mais verdadeira dele. "Passei anos achando que tinha me tornado invisível, que o mundo havia simplesmente me esquecido." Uma pausa. "Mas o mundo não me esqueceu. Eu é que havia esquecido de ocupar espaço nele." Clara olhou para ele. Sr. Augusto olhou para ele. Nenhum dos dois respondeu. Porque não havia resposta necessária. Havia apenas aquele momento, simples e inteiro, entre 3 pessoas que haviam chegado até ali por caminhos que nenhuma delas teria escolhido, e que por isso mesmo eram os únicos caminhos que poderiam ter levado até ali.
Clara pensou no copo d'água, na mesa perto da janela, no avental dobrado no colo. Pensou em como as coisas menores carregam dentro delas coisas que a gente não consegue ver enquanto está fazendo. E entendeu, naquele banco de praça comum, numa tarde comum de Valmonte, que talvez seja exatamente assim que o mundo muda. Não de uma vez, não com gestos grandes e calculados, mas com um copo d'água oferecido para quem estava invisível, com uma porta mantida aberta quando seria mais fácil fechar. Com a decisão simples, repetida todo dia, de não fingir que as pessoas que precisam de nós não estão lá.